Olá, salmista! Graça e a paz de Cristo para você. Hoje em mais uma aula com salmista, onde estamos aí nessa série de mensagens acerca das bem-aventuranças e você é o nosso convidado. Talvez você está chegando pela primeira vez aqui no canal, mas você vai ser muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda. Que você possa acompanhar essa série de mensagens aí e que você possa ser realmente alimentado pela palavra de Deus. Então, vamos estudar. Hoje nós vamos falar acerca da terceira bem-aventurança, que fala sobre os mansos. Talvez você conheça alguém aí que é um brigão, alguém que realmente quer ter razão em tudo, aqueles chamados pavios curtos. Então, você deve saber que o padrão que Jesus ele requer dos seus discípulos é um padrão que evidencie a mansidão. E esse tema é muito propício para os nossos dias, porque nós vemos aí tantas e tantas guerras, não é, ao redor do mundo, aí a Rússia contra a Ucrânia, a gente vê Israel ali contra o Hamas. Então a gente vai vendo que realmente os homens cada vez mais estão tratando uns aos outros com violência. E isso é algo que é muito danoso. E por conta, não é, dessa situação, nós vemos que Jesus ele traz um novo padrão, ele traz uma nova visão acerca daqueles que são seus discípulos. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e versículo 5, que diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha só. Olha só o padrão aqui que Jesus coloca, que mais do que feliz é aquele que é manso, não aquele que é violento. E a promessa maior é que a esses será dado a terra, eles herdarão a terra. Então, nós vemos nos nossos dias aí tantas guerras por conta de território, tantas guerras que são feitas ali, muitas mortes, infelizmente por conta disso, por conta muitas vezes de um pedaço de chão. E nós vemos como isso não faz sentido algum, porque realmente isso é um pensamento do mundo, isso é um pensamento de homens que não pensam, não é, com a mente de Cristo. E nós temos que evitar esses tipos de postura. E não somente em relação a terras, né, mas em relação a tudo na nossa vida. Muitas vezes nós nos colocamos como pessoas que são intransigentes, pessoas que só querem ter razão, pessoas que não se curvam a ninguém, a nada, mas têm o prazer de se impor, de mostrar que são os melhores, que são aqueles que, custe o que custar, alcançarão seus objetivos na vida. E isso é algo que não é um padrão realmente do cristianismo. Então, nós vemos que é necessário termos um padrão modificado. Nós vemos que vários personagens na Bíblia demonstram esse tipo de postura de mansidão. Um deles é Abraão. Creio que você deva conhecer a história de Abraão em relação ao seu ali sobrinho Ló, que chegam pelo fato de haver uma briga entre os seus pastores ali. Abraão coloca diante de Ló a escolha para que lado ele gostaria de ir. E Ló ali coloca, não é, a sua decisão para ir para um lugar onde aparentemente seria muito mais abastado, né, terras boas, produtivas, mas Abraão, tendo o direito, por ser mais velho, de tomar a decisão de escolher primeiro, ele abre mão disso. E isso realmente é a postura de alguém que é manso, alguém que demonstra essa grande característica aí, que agrada a Deus, com certeza. Outro também é Davi. Davi em relação ao rei Saul. Davi teve Saul nas suas mãos por várias vezes. Poderia ter matado aquele que estava o perseguindo.
Poderia realmente ter liquidado com aquela fatura, mas de uma forma mansa não quis tocar no rei Saul, não quis matá-lo. Isso demonstrando o quê? Mansidão, demonstrando domínio próprio, demonstrando sensatez na sua postura. E podemos trazer para o Novo Testamento vários e vários exemplos, mas eu quero trazer aquele que é o primordial, que é o exemplo do nosso próprio Jesus, aquele que foi manso. E é interessante porque Jesus nunca pede algo para nós que ele não tenha sido antes, né? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no Evangelho também de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 29, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós vemos aqui Jesus expressando de forma maravilhosa, fazendo esse convite aqui àqueles que seriam seus discípulos, que viessem até ele, porque encontrariam descanso para as suas almas, não é? E esse descanso viria através de aprender dele próprio, a ser mansos, pessoas que não viviam em discussões fúteis, que não viviam reivindicando para si os seus direitos, não é? Mas antes realmente faziam a vontade de Deus, se colocavam como pessoas que davam o exemplo de domínio próprio, o exemplo de um caráter forte. Porque ser manso é justamente isso, você ter um caráter fortalecido. Então, nós devemos aprender com Jesus acerca disso, porque é algo impressionante. Nós vemos um exemplo ainda maior de mansidão e de humildade, porque Jesus fala lá em Filipenses, na carta de Paulo, à igreja de Filipos, e ali no capítulo 2, versículos do 5 ao 8, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos aqui uma postura de mansidão também. Nós vemos aqui a postura de alguém que se esvaziou de si mesmo. E o manso ele tem que ter essa postura. Ele não pode ter orgulho. Ele tem que ser humilde. E isso nos leva lá à primeira bem-aventurança. E caso você não assistiu ainda esse vídeo sobre a primeira bem-aventurança, que é ser humilde de espírito, eu te aconselho a ir lá nessa aula e assistir. Porque ninguém pode chegar a essa característica de mansidão se antes não for alguém humilde de espírito. Alguém que olha para si e vê que não é tão boa como pensa, que não vive pensando de uma forma orgulhosa só em si, mas que é alguém que se esvazia, sim, do seu orgulho, do seu egoísmo, que se esvazia dos seus direitos, muitas vezes, para um bem maior. Então, Jesus como Deus, Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele se fez como alguém manso, alguém que ali não reivindicou os seus direitos, mas que foi para a cruz, como uma ovelha muda indo ao matadouro. Mas por quê? Porque justamente ele queria cumprir o maior propósito que nós, como crentes nele, em Cristo Jesus, temos que desejar. É o propósito de glorificar o nome de Deus. Também queria trazer aqui para você uma reflexão, porque muitas vezes as pessoas pensam que ser manso é ser uma pessoa que não sente dor nenhuma, que não se aflige, e isso é um erro. Também ser manso não quer dizer que
você é alguém que é frouxo, alguém que não é corajoso. Isso também é um erro. Isso não é ser manso. A gente pensa também que ser manso muitas vezes é ser alguém gentil. Existem pessoas que têm esse traço de caráter, né? Pessoas que são muito gentis, pessoas que são muito calminhas, mas isso também não quer dizer que essa pessoa seja mansa. Porque existem pessoas que têm essa linha realmente de caráter, mas que no momento de aperto, no momento de dificuldade, não demonstram mansidão, não demonstram o seu domínio próprio e perdem realmente a razão naquilo que fazem. Então a gente tem que diferenciar entre aquela pessoa que parece que não sente dor nenhuma, parece que é imóvel em relação às dificuldades, ou então alguém que é muito gentil, uma pessoa muito boazinha, e por isso a gente considera essa pessoa mansa, mas em relação à Bíblia Sagrada, muitas vezes não é essa a postura de alguém que seja manso. Jesus nos deixa também um padrão, né? E eu queria mostrar para você esse padrão de Cristo ainda, né? Em outras partes da Escritura, um relato acerca disso através do apóstolo Pedro, onde na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Nós vemos aqui como Jesus se postava, como ele se colocava diante de situações que muitas vezes ele era ali ultrajado, humilhado, onde ele muitas vezes era chamado de bebarrão, comelão, ele muitas vezes era chamado de falso profeta, até filho do diabo ele foi chamado, mas ele não tratava da mesma forma as pessoas. Ele chegava e muitas vezes se colocava nas mãos de Deus, se colocava naquele que é o reto juiz e que sabe todas as coisas e que vê todas as coisas. Então, a situação, por mais delicada que seja, ela tem que ser tomada e vivida e direcionada realmente por Deus. Nós temos que confiar no juízo, na forma de julgar que Deus tem. E assim é a vida daquele que é manso. O manso, ele não quer pagar o mal com o mal, de forma nenhuma. Ele antes prefere, muitas vezes, se colocar no lugar de silêncio, se colocar no lugar de quem perdeu uma batalha, mas com certeza sabendo que, independente das circunstâncias, ele, mesmo sendo manso e vivendo tudo isso, ele não abre mão da verdade. Então, esse é o manso, aquele que espera em Deus, porque Deus é aquele que vai fazer justiça. E partindo por fim, nós vemos que as pessoas mansas, elas não precisam ficar reivindicando os seus direitos, elas não precisam ficar reivindicando acerca daquilo que as pessoas falam sobre elas, porque Deus tem tantas promessas maravilhosas para nós, onde a Bíblia fala tantas coisas que nós vamos receber da parte de Deus. Então, eu queria dividir com vocês aqui alguns textos, e o primeiro deles fica lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Fica aqui a mensagem para nós, que tudo é nosso, tudo de bom da parte de Deus é daqueles que são mansos. Não são daqueles que são violentos, que realmente buscam de todas as formas aí reivindicar os seus direitos. Não. Isso, Deus, que é
o justo juiz, que está a par de todas as coisas, ele vai dar aquilo que é devido a cada um. E o bom é saber que para os mansos, não é, existem grandes promessas reservadas para nós. E eu queria trazer o último texto para nós, que fica em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, que diz assim: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Então, o que está reservado para os mansos da terra é realmente reinar com Cristo Jesus. Reinar com Deus. Participar desse reino maravilhoso que vai ser realmente instituído, não é, no estado eterno. Isso está reservado para nós. Então, por que brigas? Por que tanta violência? Por que tanta reivindicação? O que está reservado para mim e para você é Deus que vai trazer. É Deus que vai realmente nos dar de forma graciosa, através das suas promessas que são muito dignas de aceitação. E nós vemos aqui ser mansos não é algo que é natural a nós mesmos, porque nós temos que mortificar o nosso próprio eu. Muitas vezes temos que abrir mãos dos nossos direitos, como aqui já foi falado. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo vai te ajudar nisso. Ele vai te auxiliar. Ele vai a cada dia demonstrar o quão valoroso é, o quão bom é você realmente se tornar alguém mansa. Alguém que não vive em contendas, não vive em brigas, não vive perdendo o seu controle, mas que vive uma vida pautada na vontade de Deus, esperando sempre em Deus, esperando dos seus benefícios, esperando da sua paz, esperando realmente de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então, ser cristão também é ser manso. Que nós sejamos mais do que felizes por conta disso, porque a nós está reservado a terra, está reservado as promessas de Deus. Então, pense nisso, salmista. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, que assim você faça. Estamos aí no Instagram, estamos aí no Facebook, estamos aí também no YouTube. Vai lá, dá o like, não é? Compartilha esse conteúdo e nos acompanha nessa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. Então, manso, que Deus te abençoe. E até a próxima aula com o salmista, em nome de Jesus.